Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Charlie Whiting, o diretor de prova que mudou a história da categoria, né? Fez parte lá daquilo que alguns chamam de quarteto mágico, que eu acho que não é tão mágico assim, porque tem muita gente polêmica no meio, mas assim, tem lá o Max Mosley, o Bernie Ecclestone, que são figuras muito divisivas, mas por outro lado tem o Dr. Sid Watkins, que foi muito responsável pela melhora da segurança da Fórmula 1, inclusive até por ser um dos grandes ali embaixadores pela construção de tendas médicas e de departamentos médicos dentro do circuito para dar um pré-atendimento e ajudar o piloto a ser estabilizado quando ele fosse preciso, né, mandá-lo para um hospital, né? E assim, o Charlie Whiting foi um cara que por muitos anos comandou a direção de prova, né, 21 anos para ser mais preciso, de 1997 até 2018, né? Foi beneficiado por ter sido amigo pessoal do Bernie Ecclestone nesse aspecto. Ele foi, inclusive, muita gente não sabe, ele foi o engenheiro-chefe de Nelson Piquet. Na época da Brabham de 1981 e 1983, naqueles dois títulos, o engenheiro-chefe do Nelson Piquet era o Charlie Whiting, né? Ele já estava ali pertencendo muito ao mundo da Fórmula 1 nesse aspecto, e assim, pouco a pouco ele foi fazendo parte de algumas funções da FIA, né? Até em funções grandes, quando o Bernie Ecclestone e o Max Mosley também o convidaram a ser o diretor de prova, e ele assim foi por muitos e muitos anos, né? E assim, o Charlie Whiting ele tem algo que falta muito atualmente, que é coerência. O que ele considerava drive-thru passível da época, isso não existe mais hoje, né? Para quem não sabe, o drive-thru é quando você passa direto pelo box com uma punição, você não para ali, e tinha na época o stop and go, né? Que você parava, você esperava o tempo de cada e ia embora, você não podia trocar pneus, tocar no carro, né? Tudo isso sumiu, né? As punições de antes, elas eram realmente rigorosas, de hoje essas punições aí bunda mole, né? 5 segundos, 10 segundos, pelo amor de Deus, né? E assim, a gente tem uma situação que o Charlie Whiting era muito meticuloso em relação à segurança da pista, ele era muito meticuloso também com o cumprimento das regras por parte dos carros, ele ia pessoalmente investigar cada carro, entende? Hoje a gente tem uma situação em que a Fórmula 1, não que isso seja ruim também, né? Porque os diretores de prova, até onde eu sei, hoje é o Eduardo Freitas, né? Então assim, ele não vai lá pessoalmente checar os carros, até onde eu sei, ele não faz isso. Então assim, o Whiting ele tinha um esmero muito grande com a função dele. Óbvio que a função dele também teve problemas, polêmicas, né? Não é como se a gestão dele toda fosse perfeita e maravilhosa, mas no contexto geral, a falta de coerência que os atuais diretores têm, comparada a todo o controle de corrida, é o respeito que os pilotos tinham e as equipes também por ele, fazem muita falta na Fórmula 1 e eles ainda não superaram isso, né? E eu não sei se eles querem superar isso, né? Porque o Charlie Whiting, ele não era o cara do entretenimento, ele é o cara do automobilismo. E eu vejo que a Liberty Media, né, eles não iam tirar o Charlie Whiting porque é impossível, né? A morte dele, obviamente, foi o que tirou ele do cargo, entende? Nenhum piloto, a equipe iria aceitar uma mudança de direção de prova com alguém era extremamente respeitado, né? E foi um abacaxi nas mãos deles encontrarem um novo diretor de prova, né? A FIA acabou recebendo mais responsabilidade nessa função, e aí colocaram o Michael Masi, que era um cara que já trabalhava com White na época, e ele não deu certo, né? E minha impressão é que, de alguma maneira, o Masi queria ser mais com White, mas a Liberty Media queria que ele puxasse mais para o lado do entretenimento, né? Colocando bandeiras vermelhas até não poder mais. O White quase nunca usava bandeira vermelha, vocês já pararam para pensar nisso, né? Ele recusava tentar fazer isso sem necessidade, né? Tipo, se demorasse algumas voltas a mais para limpar a pista, que limpasse, se tivesse que terminar com bandeira amarela, que terminasse, ele não tinha nenhum problema com isso. E assim, eu até entendo que existem alguns pontos positivos para você fazer tais ali, podemos dizer, paralisações na corrida e tudo isso, mas ele não queria afetar a corrida apenas pelo espetáculo artificial, né? Porque às vezes era apenas o espetáculo artificial. Isso é uma coisa muito dos americanos, né? A NASCAR faz muito isso, de você, perto ali do fim da corrida, parar a corrida, colocar a bandeira vermelha e depois liberar todo mundo colado na pista, né? Então, assim, eu acho que o Charlie Whiting ele não comunica muito com a ideia que a Liberty Media quer trazer de um entretenimento mais artificial. Ele era o cara das corridas e iria fazer o trabalho dele, pensando que o trabalho da direção de prova era fiscalizar irregularidades e punir aqueles que saíam das linhas do regulamento. E ele fazia isso hiper bem. A questão é, hoje a Fórmula 1 me parece muito perdida por qual a função do diretor de prova. Aí a gente tem aqueles limites de pista idiotas, a gente tem punições como, por exemplo, né, aquela briga
briga de posições entre o Pérez e o Norris, né, que os dois se tocam, o Norris passa reto e mantém a posição e o Pérez ainda assim é punido, entende? Eu não entendi nem um pouco essa punição, para mim é patética. Hoje você vê um piloto abrir a porta e assim, depois que ele vê que ele é quase ultrapassado, o Pérez acaba espalhando, faz aquele mergulho final, aí os dois se tocam, para mim um toque perfeitamente de corrida e mais culpa do Lando Norris, a meu ver, que deixou a porta aberta, nem se dignou a fechar a porta. Então assim, eu acho que eu vejo a Fórmula 1 hoje tão irritante na questão de direção de prova, a falta de critério, a falta de objetivo, né? E eu falo, né, não superaram a morte do Charlie Whiting até hoje, né? A gente não tem um cara que passe respeito para as equipes e para os pilotos e que coloque as regras de maneira coerente. Eu não estou querendo que o cara seja exatamente igual ao Whiting, ele pode ter uma visão diferente, mas ele tem que seguir ela, né? Se vai ser por entretenimento, então vai ter que punir coisas só coisas assim exageradas, né? Mas se agora vai ser rígido, tem que punir tudo de maneira adequada e não anunciar isso. Então, hoje a Fórmula 1 está muito sem comando. Eu acho que assim, você vê as coisas que acontecem, todo aquele espetáculo artificial. Eu sinto saudade às vezes, né? Eu sei que muita gente virou fã da categoria agora que a Liberty Media deixou ela com muito mais cara de redes sociais, séries de Netflix, entende? Eu sinto saudade daquela época que Fórmula 1 era Fórmula 1 puramente, né? Que o Bernie Eccleston, esse pessoal da velha guarda, obviamente vai ter uma resistência em adaptar-se para a época das redes sociais, né? Tipo, a Fórmula 1 tinha, mas era um conteúdo extremamente básico, né? E assim, às vezes eu sinto saudade dessa época porque o foco era todo nas corridas, o foco era todo no que era a Fórmula 1. Eu acho que hoje parece se perder um pouco nisso e eu acho que está se perdendo tanto a ponto de contaminar áreas que não deveriam ser contaminadas pelo espetáculo e pelas redes sociais, né? Então, eu acho que assim, a direção de prova é um momento em que está muito perdido. A gente teve 21 anos de Charlie Whiting para ser substituído por apenas 3 anos de Michael Masi e 2 anos até agora de 2 diretores de prova, tem mais um além do Eduardo Freitas, né, que são terríveis, piores que o Michael Masi, piores, né? Até falando errado aqui para amplificar tudo o que está significando para mim a direção de prova da Fórmula 1 nos últimos 2 anos. É patética, ela vira uma protagonista desnecessária, né? E a gente vai aí vendo como que a categoria vai lidar daqui em diante. Para mim, assim, nesses 2 primeiros corridas foi tão chato, assim, não teve quase nada para acontecer e a gente ainda fala da direção de prova e não punir uma queima de largada absurda. É impressionante a incompetência, né? Sinceramente, é muito triste ver a Fórmula 1 do jeito que ela está atualmente, né? Não está tendo uma boa temporada porque os regulamentos são muito ruins e a direção de prova não ajuda em nada porque não tem consistência, não tem ali uma tomada de decisão justa e assim, falta de coerência total com o que está ali na responsabilidade deles. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.